Bem, vamos à resolução da questão. A história sozinha cria estereótipos, e o problema com estereótipos não é que eles não são verdadeiros, mas que eles são incompletos. Eles fazem uma história se tornar a única história. A fala da Chimamanda Adichie nos ajuda a refletir acerca de algumas questões importantes. A partir dessa reflexão, responda: o que é história única e como ela é construída? Essa fala da Chimamanda, ela é muito conhecida em vídeos que circulam no YouTube em relação a uma palestra dada no TED. Essa palestra é intitulada Os Perigos de uma História Única. Os elementos ligados a como explicar a associação dela sobre história única e preconceito estão ligados diretamente ao que ela chama de estereótipos e como esses estereótipos estão ligados às narrativas culturais. Narrativas é como nós contamos a história de um povo, a história de uma cultura, a história de uma nação. Assim sendo, o que ela chama ali de uma história única, uma história pautada em apenas uma única visão, em um único olhar. Apesar de existirem verdades muitas vezes na maneira como nós enxergamos outras culturas, quando nos prendemos a um único valor e um único jeito de encarar uma cultura, acabamos criando estereótipos que se perpetuam. Como, por exemplo, acreditar que um determinado povo, porque tem muita fome naquele lugar, aquele povo não é capaz de produzir outros elementos econômicos. Ou se um determinado povo está muito isolado de outros centros urbanos, aquele povo não é capaz de conhecer a cultura do outro. Esses tipos de isolamentos em relação ao olhar que temos dos outros, das outras culturas, dos outros países, segundo a Chimamanda, vai criando então estereótipos e passamos a contar uma história do outro grupo ou do outro povo a partir de apenas um único olhar. Essa história construída sobre essa visão de uma superioridade de quem de alguma forma observa esse povo, ou quase sempre refletindo esses estereótipos, ela deveria, na verdade, se preocupar em ampliar o olhar sobre o outro, conseguir construir uma visão mais ampla de aspectos culturais, econômicos e históricos, justamente para evitar o que ela chama de perigos de uma história única.